Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Laís e nós vamos dar continuidade ao que iniciamos na aula passada. Estamos no início do bimestre. E na aula anterior foi pedido para que vocês fizessem uma pesquisa acerca do que vem a ser regência verbal e regência nominal. Hoje nós vamos adentrar ao conteúdo de regência verbal e muitos de vocês na pesquisa chegaram nesse entendimento aqui, ó. A regência verbal diz respeito ao estudo da relação que se estabelece entre o verbo e o seu ou os seus complementos. A gente sabe que em uma oração é necessário que haja verbo. Este verbo, ele indica uma ação, um estado, ele traz uma informação muito importante. E aí, quando nós temos uma oração, reconhecemos o verbo, notamos que este verbo, ele necessita, às vezes, de alguns complementos para que a comunicação, a intenção comunicativa da frase possa ser compreendida. Então, nós temos aqui um exemplo que pode ilustrar bem esta relação. O conhecimento pertence a todos. Reconhecemos que esta oração fala sobre o conhecimento. O conhecimento aqui é o sujeito. E aí, depois do sujeito, nós temos o verbo. O verbo é pertencer. Ele está conjugado, portanto, a forma que ele se apresenta é pertence. Pertence, o conhecimento pertence. Se nós pausássemos a leitura aqui, ficaria algo inacabado, porque a nossa compreensão não ficaria completa. O conhecimento pertence. Logo nos vem à mente questionamentos como pertence a quem? Né? Esta resposta que é necessária para que a completude da comunicação possa acontecer se chama termo regido. E aí o termo regido aqui, o que complementa a informação apresentada pelo verbo é a todos. Nós temos aí pertence, que é o verbo, e também recebe o nome de termo regente. E a gente vai lembrar que regente é aquele que rege, é aquele que indica, né? Nós temos aí o verbo, ele é o termo regente. E esse termo regente precisa de um complemento, este complemento recebe o nome de termo regido. Nas pesquisas de vocês foi muito comum que vocês encontrassem essa definição aí. Nós não vamos parar pela definição, vamos explorar ainda mais essa regência verbal com exemplos e com frases, né, para a gente reconhecer nas frases. No entanto, não poderíamos deixar de falar sobre transitividade verbal. Regência verbal é um conteúdo que pede que nós saibamos muito bem sobre a transitividade do verbo. E este assunto ele foi começado no bimestre anterior, por isso senti a necessidade de trazer ele de volta para relembrar e aplicar o conceito no nosso estudo sobre regência. Ok? Então, o que é a transitividade verbal? Segundo o dicionário Rowles, transitividade é a propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos no seu sintagma verbal para formar uma frase com sentido completo. Então, vocês já entenderam que a transitividade verbal, essa transitividade diz respeito a essa necessidade que foi demonstrada anteriormente de termos complementos para que a informação dada pelo verbo seja totalmente compreendida. E aí você pode pensar, e transitivo tem a ver com trânsito? Se assemelha, né? As palavras. Sim, a palavra trânsito vem da forma latina transitare, que significa movimentar, andar. É como se em orações, como escrevi a carta, enviei a carta, as ações de escrever e enviar se movimentassem e recaíssem sobre a carta.
É como se nós tivéssemos sempre que perguntar: escrevi o quê? Lá vai, uma carta. Enviei o quê? Uma carta. Percebam que essa ação verbal, a gente entende que ela se movimenta para outra palavra, e esta outra palavra é o que completa o sentido. Vejamos aqui essas definições. Olha só, o primeiro verbo que nós vamos falar aqui é o verbo intransitivo. O que acontece com o verbo intransitivo? Como a gente percebeu, esse transitar e movimentar diz respeito ao complemento. Como esse verbo tem o in na frente, intransitivo, a gente diz que verbos intransitivos são aqueles que não necessitam necessariamente deste complemento, porque a comunicação deste verbo se faz completa, né? Então aqui eu tenho um exemplo, diz assim: o senhor Whale dirige mal. O senhor Whaler, dirige mal. Aqui nós temos o verbo dirigir, né? E eu disse a forma como ele dirige. Eu disse que ele dirige mal. Mas se nós quiséssemos parar no verbo, o senhor Whaler dirige, só isso, a gente já entenderia que ele dirige. Agora, o que é que eu quero falar mais? Que ele dirige bem ou que ele dirige mal? Perceba que esse verbo aqui é um verbo que não precisa de complementos e por isso ele é chamado de verbo intransitivo, né? Se eu falar que o senhor Whale dirige, já está tudo certo. Então, nós vamos agora adentrar os verbos transitivos, que aí sim há essa necessidade. Percebam, o verbo transitivo direto é aquele que precisa de termos para completar esse sentido da ação verbal. E essa ligação entre o verbo e o seu complemento acontece de forma direta. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto. Vejamos, o senhor Whaler atropela as pessoas. O senhor Whaler atropela, né? Quem atropela, atropela alguém, né? Quem atropela, geralmente atropela ou um objeto ou, não, uma pessoa, né? Por isso que aí o termo as pessoas é o complemento para o verbo atropelar. E aí a gente lembra que todas as vezes que nós temos um verbo transitivo direto, o termo que completa o sentido desse verbo se chama objeto direto. Eles se ligam de forma direta, ok? Agora, é necessário que nós busquemos também o sentido de preposição. Por quê? Porque nós vamos falar de outro verbo que não se liga diretamente ao seu complemento. Ele se liga através de uma palavrinha que faz essa ligação. E essa palavra que liga, que junta e une outras duas palavras para ajudar a completar esse sentido, se chama preposição. Se chegamos até aqui sem entender o que é uma preposição, não podemos avançar sem esse conhecimento. A preposição é uma palavra invariável, ela não muda, que liga, que une outras duas palavras para quê? Para ajudar nessa relação de sentido, de dependência entre essas palavras. E aí eu tenho alguns exemplos de preposição. Vou destacar alguns porque são bastante utilizados. Aqui, nas preposições essenciais, nós temos o, a, com, de, em, para, por. Essas preposições, elas são muito utilizadas. Então, se você ainda não reconhece as preposições essenciais e acidentais, é necessário que façam um estudo um pouco maior, sobre essa classe de palavras, porque ela é necessária ao nosso estudo. Temos agora o verbo transitivo indireto. E aí, por que a gente diz que ele é indireto? É porque sempre teremos um verbo
que fará a ligação, que se ligará ao complemento por meio de uma preposição. Vocês viram agora que a preposição une, né? Dois termos para estabelecer essa relação de sentido. Então, nós teremos sempre um verbo, a preposição e o seu complemento. Quando tivermos essa estrutura aí, esse verbo será chamado de verbo transitivo indireto e o seu complemento será chamado de objeto indireto. Vamos ver o exemplo? O Sr. Lyle gosta do seu carro. Gente, quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém, de algo, né? Então, aqui no exemplo, esse senhor, ele gosta do seu carro. Vejam que o do, a gente acabou de ver ali, é a preposição de, mais o o, vira dó, né? Essa preposição aqui faz a função de juntar o verbo ao seu complemento. Gosta seu carro, gosta do seu carro. Nós temos aí verbo transitivo indireto com a preposição e um objeto indireto. A gente também tem verbos que são chamados transitivos direto e indireto, porque esse verbo ele pede dois tipos de complemento. Vamos ver? O Sr. Wyler deu uma flor para a namorada. Aqui nós temos um verbo e dois complementos, né? O Sr. Wyler deu o quê? Uma flor. Uma flor, a gente vê que não tem preposição. Uma não é preposição e flor também não é. Então, a gente diz que uma flor foi o complemento que se ligou diretamente ao verbo dar. Por isso, ele é um objeto direto. Agora, tem uma flor para quem? Para a namorada. Aí sim, gente, o para vocês lembram que é uma preposição. Portanto, esse verbo dar, né, ele se ligou ao complemento a namorada através de uma preposição. E por isso, essa parte para a namorada é considerado um objeto indireto. Então, nós temos aí dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Por isso, esse verbo dar é considerado um verbo transitivo direto e indireto. E por último, vocês já devem reconhecer isso aqui muito bem, nós temos o verbo de ligação. Qual a diferença, professora, do verbo de ligação para todos esses verbos que nós estávamos vendo? É que o verbo de ligação, ele não é um verbo significativo. Ou seja, ele não traz uma ação, ele traz apenas um estado, uma permanência, tá? Então, aqui nós temos, o Sr. Wyler é um péssimo motorista. Lembrem que o é uma forma verbal conjugada. Então, o é um verbo que indica estado e nós matamos a charada de que ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o sujeito a uma característica, a uma informação, que a gente diz que é o predicativo do sujeito. Tenho certeza que vocês lembraram, porque foi o nosso conteúdo do bimestre anterior. Aqui a gente tem vários exemplos de verbos intransitivos, transitivo direto, indireto, direto e indireto e verbos de ligação. Caso vocês sintam necessidade, façam um print dessa página e recorram sempre que for necessário, até que isso fique bem claro na mente de vocês. Está bem? Gente, para nós exercitarmos todo esse conteúdo, para pensarmos se o verbo é transitivo, intransitivo, se ele depende, se precisa de complemento, como é, a tarefa desta semana consiste na resolução das questões 1 e 2 da página 55 do livro. Como este conteúdo requer bastante atenção e comprometimento, eu vou pedir para que vocês façam apenas as respostas e pensem bastante na hora de responder, para que a gente consiga compreender se o entendimento se deu de fato. Está bem? Pessoal, muito obrigada. Essa foi a nossa conversa da semana. E aí vocês já sabem, a prática é sempre a mesma.
Qualquer dúvida na resolução, qualquer dúvida na compreensão, nós estamos para auxiliar na segunda-feira, de 1 às 5 da tarde. Pode perguntar, se não for na segunda-feira, pergunta que a gente responde assim que for possível, tá? Muito obrigada, gente, e até a próxima!